Para vocês uma estrutura de repetição, que ele é o for, tá? Eu acho que é uma estrutura muito interessante. Vocês, principalmente a princípio, ela é muito importante para vocês começarem a aprender a estrutura de repetição. Vamos lá, gente. Toda vez que eu falo a respeito de estruturas de repetição, eu estou falando de um comando que é capaz de repetir um bloco de comandos, certo? Essa é a ideia de usar uma estrutura de repetição. É utilizar um comando que ele é capaz de repetir um bloco de comandos, tá? Pensem se eu chegasse para vocês aqui hoje e falasse assim, gente, eu quero criar com vocês um programa que ele seja capaz de pedir 10 números para o usuário. O que vocês vão fazer até esse momento, gente? Vocês iam ter que criar 10 variáveis, né, e pedir por 10 vezes para o usuário valores. Vocês concordam comigo? Só que agora nós vamos aprender uma estrutura que ela vai facilitar a nossa vida. No caso, o nosso for. O nosso for, gente, ele é uma estrutura de repetição vinculada a um contador. Certo? Então, o que ele faz, gente? Ele gera um número X de repetições. Certo? Ele vai repetir algo X vezes. Essa que é a ideia de utilizar o comando for. Eu vou repetir algo X vezes, certo? Eu vou gerar uma repetição X vezes. É isso que o for vai fazer. Vou mostrar para vocês como que é a sintaxe do comando. Vamos lá, ó. Qual que é a maneira que nós utilizamos o comando for? A primeira coisa, nós escrevemos o for, tá? Logo depois, gente, eu preciso colocar um contador neste for. O que é esse contador, meninos e meninas? Ele é uma variável. É uma variável que vai dizer quantas vezes a repetição já aconteceu. Esse contador, ele conta o número de repetições, tá? Se eu falo para o meu programa que eu quero que ele se repita 10 vezes, o meu contador faz isso, tá? Ele conta quantas vezes a repetição já ocorreu. Então, é uma variável que vai contar o número de repetições. Logo depois, ó, eu tenho que usar o termo que se chama inRange, e abro parênteses. InRange é uma função que acompanha o for, é uma função de alcance, tá, meninos e meninas? Por que uma função de alcance? Porque já que ele repete um número X de vezes, eu preciso dizer para ele aonde começa a repetição, aonde termina e qual é a maneira que ele vai realizar essa repetição, tá? Por quê, gente? Ele consegue repetir e contar. Vou mostrar isso para vocês. Ó, aqui no caso, ó, vou começar falando assim para vocês. Eu sempre coloco o valor inicial, da onde eu parto, até o valor final e a maneira como eu conto, que é o passo. E aqui é o bloco de comandos que sofrerão a repetição. Fiquem comigo numa coisa, ó. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, gente, vamos contar de 0 a 10, certo? Se eu pedisse, vamos lá, para algum de vocês contar, ó, o Pedro, que acabou de responder aqui para mim. Pedro, como que você contaria de 0 a 10? Aí, Pedro. Como que você contaria de 0 a 10 se eu te pedisse para contar? O Pedro falou que ele pediria 10 entradas. Na verdade, gente, pensando em matemática, tô falando coisa bem básica, tá? Se eu pedisse pro Pedro contar de 0 até 10, o Pedro faria assim, né? Pelo que eu entendi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Se eu pedisse, sei lá, pro Tiago contar de 0 a 10, talvez o Tiago contaria assim.
0, 2, 4, 6, 8, 10. Se eu pedisse para o Rafael podia contar 0, 5, 10. Se eu pedisse para a Lidiane podia contar 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, até chegar no 10. Cada um pode contar de uma maneira diferente. E isso não quer dizer que vocês não estão contando de 0 a 10. Todos estão contando de 0 a 10. Só que a maneira como vocês estão contando de 0 a 10, cada um está tendo uma maneira diferente. A forma que vocês escolheram para se deslocar do valor inicial e chegar até o valor final foram formas diferentes. Por isso que a gente tem esse passo. Esse passo que está escrito aqui, ó, é a maneira como eu faço para sair do valor inicial e chegar no valor final. Então, ó, vamos lá. Eu quero começar aqui fazendo uma contagem utilizando o for de 0 a 10. Então, ó, vou criar o meu for, tá? Vou criar uma variável para representar o meu contador, que eu vou chamar de i. Vou chamar a minha função inRange, abro parênteses. Eu quero que ele conte de 0, então eu ponho 0. O valor final, meninos e meninas, se eu coloco 10, ele conta até 9, tá? Isso é muito importante, porque ele vê esse valor aqui como valor de parada, tá? Ele para no 10, tá certo? E eu quero que ele vá, ó, de 1 em 1. Se eu escrevo assim, ele conta até 9. Se eu escrevo assim, ó, ele conta até 10. Ele vai do 0 até o 10, de 1 em 1, ó. E aí eu vou pedir para ele exibir o contador na tela, né? Que é o i. É quem conta todos esses números. Olhem lá. Olha aqui o que ele exibiu para mim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quero exibir todo mundo na mesma linha, eu posso usar um comando que se chama end, ó. Eu uso end igual, abro aspas. Ao invés dele imprimir na linha de baixo, ó, ele imprime todo mundo na mesma linha. Olha cá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá que bonitinho que ficou. Certo? O que eu posso fazer, meninos e meninas? Vamos lá. Quero fazer mais uma coisa aqui com vocês, antes de eu voltar nesse programa aqui, ó. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, que eu quero repetir por 5 vezes na tela a frase olá. Posso fazer um for, ó, para ele ir, né? Nesse caso, prestem atenção numa coisa importante. Eu quero repetir por 5 vezes algo na tela. Faz diferença, gente? Qual é o valor inicial, qual é o valor final ou qual é o passo? O que vocês acham? Se eu quero repetir algo por 5 vezes, aí faz diferença? O que vocês acham? Não, né? Então eu posso simplesmente pôr 5 aqui, ó. Exatamente. E aí eu peço para ele, ó, printar na tela por 5 vezes, ó, olá. Olhem aqui, gente, o que ele faz. Escreve olá 5 vezes, ó. Então, ó, quando eu preciso fazer a contagem, então necessariamente eu preciso determinar o valor inicial, o valor final e o passo. Agora, quando eu quero só repetir um número X de vezes, eu posso simplesmente colocar o valor aqui. Vocês estão vendo a diferença? Ó? Em um, eu só estou repetindo algo. Eu quero repetir por 5 vezes a frase olá. Já no outro caso, ó, eu quero fazer uma contagem de 0 a 10. Estou usando o contador, vocês estão vendo? Ó? São coisas diferentes. Ó. Nesse aqui eu só vou exibir por 5 vezes, nesse aqui eu vou contar, olha lá, uma coisa da outra. Ó. Em um eu repeti 5 vezes a frase olá, no outro eu contei de 0 a 10. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Pensando nisso aqui que eu acabei de explicar para vocês, como nós poderíamos fazer para o programa exibir isso aqui, ó? Como vocês fariam para exibir isso aqui na tela, ó? Para fazer uma contagem de 0 a 10, onde os números sejam separados por vírgula e o último tem um ponto final. O que vocês acham? Vamos lá.
Eu sei que para fazer a contagem de 0 a 10, ó, eu vou fazer o meu for. Vou chamar meu contador, chamo a função de alcance, que é em range, abro parênteses. Peço para ele começar no 0, para ele ir até o 10 e para ele ir de 1 em 1. Determinei a minha contagem, certo? Aí, ó, eu sei que se eu pedir para ele exibir o i na tela, ele vai exibir todo mundo, ó. Olhem aqui. Ele vai exibir, ó, de 0 a 10. Vocês estão vendo, ó? Exibiu todo mundo. Se eu coloco o comando end aqui, ó, e coloco um espaço no end, olha lá, ele já imprimiu todo mundo na mesma linha, já ficou mais próximo, já melhorou. Se aqui no meio da aspas, ao invés de pôr um espaço, eu colocar uma vírgula, olha aqui, gente, ele já imprimiu todo mundo separado por vírgula, vocês estão vendo, ó? Já está bem mais perto do que eu preciso. Só que qual é o meu problema? Ó? Se for o valor 10, ao invés de exibir com vírgula, eu quero exibir com ponto. Agora, se não, né, se for os outros valores, eu exibo com vírgula. Quem que faz isso para mim? Ó? Se i for igual a 10, eu printo i acompanhado por um ponto final. Se não, eu printo i acompanhado por vírgula. Quem que é capaz de fazer isso para mim? Ótimo, isso mesmo. Então, ó, se o i for igual a 10, ó, nós vamos imprimir, ó, o i acompanhado por um ponto final. Se não, ou seja, se o i for diferente de 10, ó, eu imprimo o i acompanhado por uma vírgula. Olha aqui. Olha lá. Exatamente o que a gente tinha pedido. Beleza? Lembrem sempre desse comando end. Esse comando end, ele é um comando que, ao invés de imprimir na linha de baixo, ele quebra e traz para a linha de cima. Tá vendo? Meninos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, então. Como nós faríamos assim, ó? Se eu pedisse para vocês fazerem um programa para mim, ó, faça um programa capaz de somar 10 números fornecidos pelo usuário. Ó, faça um programa capaz de somar 10 números fornecidos pelo usuário. E aí, o que nós vamos fazer nesse programa? Como que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, né? Eu peço x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. Faço que a soma é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 mais x7 mais x8, x9, x10 e imprimo o valor dessa soma. Vocês concordam? Mas nós acabamos de aprender uma estrutura aqui que é o for. For de i em range, onde eu quero somar 10 números. Ou seja, eu quero que isso aqui se repita por 10 vezes. Vocês concordam comigo? Então, o que eu faço aqui dentro? Ó, eu peço um número. Vou falar que é um float, né? Porque o usuário pode fornecer qualquer valor. E eu falo assim para ele, ó, forneça um valor. Aqui, meninos, prestem atenção numa coisa aqui muito importante, ó. Print. Vou pôr aqui só para vocês verem. E vou exibir um num, ó. Tá vendo que tá fora do for? Ó, olhem bem. Vou compilar e vou executar. Olha aqui para vocês. Forneça um valor. 5, 3, 1, 10, 11, 20, 21, 5, 8, 9, menos 2. Ah, desculpa. Ó, vocês estão vendo que eu forneci 10 valores, ó. E ele só exibiu para mim o 9 na tela. Vocês estão vendo isso? Por quê? O que acontece? Eu tenho uma única variável, vocês concordam? Como eu tenho uma única variável, ela tem um espaço de armazenamento simples. Ela só guarda um valor por vez. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma maneira, cada vez que o usuário fornece um valor, eu já somar este valor. Então, ó, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de soma. Toda vez que o usuário fornecer um valor, gente, eu vou reescrever essa variável, ó. Olhem aqui todos vocês, por favor, ó. Soma é igual a zero. Eu crio a variável soma e atribuo um valor zero para ela. Por quê?
Porque inicialmente ela não tem nada para ser somada, tá? Inicialmente o valor dela é zero, né? Eu não somei nada nela ainda. O que ele faz quando ele entra na primeira iteração do for? Olha aqui, ele vai fazer o seguinte: soma, ele está reescrevendo a variável, é igual a quem? A zero mais o valor que o usuário acabou de fornecer. Então, o que, que acontece? A soma que valia zero vai passar a valer 5, por exemplo, se o valor fornecido foi 5. Então, ele apaga o zero e substitui por 5. Na próxima iteração, o que, que ele faz? Pega o valor fornecido para o usuário e soma com 5. Vamos supor que o usuário forneceu 3, então vira 8. A variável que antes chamava 5 vai passar a valer quanto? 8, certo? Ó, vou pôr aqui na tela. Fora do for, né? Porque eu quero exibir depois que todos os números forem somados, a soma dos valores é dois pontos, ó, soma. Olha aqui, gente. 10, 2, 5, 6, menos 3, 0, menos 1, 2, 1 e 10. Olha lá, ó. 10 com 2 dá 12, com 5 dá 17, 17 vai dar 23, vai dar 20, vai dar 20 de novo, 19, aí 21, 21, 22, 32. Olha lá, a soma dos valores é 32. Ó. Somou todos os valores e exibiu na tela. E aí, o que vocês acham? Tranquilo? E por último, vou mostrar um exemplo para vocês, que eu vou dar aqui 5 minutos para vocês pensarem, enquanto eu crio o formulário da presença. É, e aí eu faço a resolução com vocês. Ó. Faça um programa que exiba na tela a multiplicação de todos os valores pares. E aí, como nós vamos fazer? Ah, desculpa, de todos os valores pares, não, né? Vou pôr a multiplicação de 10. Faz um programa que exiba na tela a multiplicação dos valores pares, beleza. Só que eu tenho uma coisa antes para falar, né? Solicite ao usuário 10 valores e, né, exiba na tela, agora sim, a multiplicação dos valores pares. Tô ficando louca, gente. Negócio de entrando, não tá me fazendo bem. Ó, solicite ao usuário 10 valores e exiba na tela a multiplicação dos valores pares. Então, eu vou pedir 10 valores para o usuário e eu só vou multiplicar os valores que forem pares. Vou pedir para o usuário 10 valores e só vou multiplicar os valores que forem pares. E aí, vamos lá? Vamos tentar fazer? Vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem enquanto eu crio o formulário da chamada aqui para vocês. E aí eu já volto, tá?
Meninos e meninas, vamos lá. Eu postei para vocês um formulário, tá, de presença, para vocês responderem. Eu estou com um problema para acessar o Schoolnet. Então, se vocês poderem responder o formulário, vai ser a presença de vocês, tá? Da aula de hoje. Acabei de postar para vocês no Classroom, por favor, respondam lá. Que eu vou lançar a presença de vocês pelo formulário, tudo bem? Vou fazer a correção desse exercício que eu tinha pedido para vocês tentarem fazer. Ó, solicite ao usuário 10 valores e exiba na tela a multiplicação dos valores pares. Ó, eu sei que eu vou pedir por 10 vezes um valor, então eu vou fazer um for que ele seja capaz de repetir 10 vezes. Crio um valor, ele vai ser inteiro, né? Ele vem através do teclado e eu falo assim para o meu usuário, ó, forneça um valor. O usuário pode fornecer um valor qualquer. O que eu vou fazer, gente? Eu tenho que testar se ele é par. Valores pares são aqueles valores que, quando divididos por 2, tem resto zero. Então, ó, se o valor, o resto dele na divisão por 2 for igual a zero, eu sei que ele é par, então eu vou criar uma variável que seja capaz de fazer a multiplicação desses valores, ó. Multi vai ser definida aqui em cima, só que o valor inicial dela é 1, né? Porque o elemento neutro da multiplicação é 1, o da soma é 0, o da multiplicação é 1. Faça a multiplicação. Se não, eu não preciso nem fazer nada, na verdade, né? Eu posso deixar uma escritura condicional simples, eu não vou fazer nada com os valores ímpares. Vou imprimir assim na tela a multiplicação dos valores pares, vale, multi. Coloco fora, né, do for, porque eu só vou colocar quando eu terminar os valores. Olha lá. Ó. Forneça um valor 5, 6, 3, 2, 1, 10, 2, 4, 7, 5. Olha lá, gente. O que ele faz, ó? Ele pega o 6 e multiplica por 2, dá 12, né? 12 vezes 10, 120. 120 vezes 2, 240. 240 vezes 4, 960. Olha lá, a multiplicação dos valores pares vale 960. Ele só multiplica os pares e exibe na tela o valor da multiplicação dos valores pares. Tá vendo que o programa é bem pequenininho, ó, bem facinho de ser feito.